Olá, estudantes, sou a professora Jânia e hoje a gente vai continuar estudando aqui na nossa disciplina de Tecnologia de Tratamento Ambiental, certo? Porque nós estamos abordando quais são as tecnologias, atuais que tem para o tratamento de resíduos sólidos, certo? E aqui hoje a gente vai abordar sobre reciclagem de plástico e vidro, certo? E ali na página, a partir da página 11 da apostila de estudo de vocês encontram então esse conteúdo, tá? Então falando um pouquinho sobre plástico, a gente sabe que nos últimos anos tem se verificado uma tendência de aumento na utilização de plásticos, tá? Que conquistaram o mercado das embalagens devido ao baixo custo. Então a gente vai hoje em qualquer loja, supermercados, e tem ali então o uso de sacolas plásticas, certo? Até a década de 50, o material predominante utilizado em embalagens de materiais sólidos era o papelão. Não sei se vocês se recordam, um tempo atrás, como diz aqui, a década de 50, acho que um pouquinho mais mesmo, assim, acho que um tempo a mais se utilizou o papelão, que você ia no supermercado, igual muitas padarias utilizam ainda o papel, mas utilizava mesmo embalagens como papel, tá? E os materiais preferidos para armazenamento de líquidos era vidro e as latas. Hoje a gente vê que a gente, por exemplo, compra o leite condensado, o creme de leite, nas caixinhas, vem em caixinhas hoje, certo? Então a gente vê aqui uma comparação, plásticos, e papel. Então, uma tonelada de saco, de sacos, ok, pode equivaler a 11 barris de petróleo, ok? Uma tonelada de sacos de papel pode equivaler a 17 árvores, certo? Essa é uma comparação aqui no caso, para produção desse material, ok? 1% é reciclado, do plástico, certo? E aqui 20% do papel são reciclados, tá? Aqui a gente tem como matéria-prima, produção do plástico, o gás natural e o petróleo, e aqui a gente tem madeira, petróleo e carvão, É certo que para produzir papel vai precisar de árvores, derrubar árvores, mas hoje a gente também já tem tecnologia para isso, ok? E aqui mais outras informações também, tá? Que depois vocês podem ler, por exemplo, mais de 3% dos sacos plásticos do mundo tornam-se lixo flutuante, tá? E o peso e o volume resulta em mais consumo ao ser transportado para as lojas, tá? Então a gente vê que realmente se a gente vai em algum litoral, por exemplo, rio, a gente pode encontrar sacos flutuantes nesses ambientes, certo? Então, o plástico ele é facilmente levado para o mar, onde muitas vezes é confundido com algas, por baleias, certo? E tartarugas, que acabam ingerindo e obstruindo, por exemplo, o estômago. A gente recentemente já viu várias reportagens, com relação a isso, tá? No caso do papel, produz 50 vezes mais poluição na água, na fabricação, do que o plástico, certo? Produz 50 vezes mais poluição na água, na fabricação, nesse caso aqui na fabricação, tá? Do que comparado com o plástico. Então, na verdade, assim, tem as suas desvantagens e também tem as suas desvantagens, tá? Tanto para um como para o outro produto, certo? Bom, atualmente o interesse de vários segmentos industriais no reaproveitamento de diversos tipos de plásticos vem crescendo, tá? Do processo de reciclagem surgiram novos objetivos, ou novos objetos, como por exemplo, sola de tênis, e sapatos, interruptores de tomadas, baldes, mangueiras. De forma geral, a reciclagem de plástico segue o seguinte procedimento. Tá? Então, para se fazer uma reciclagem de plástico, segue esse passo a passo aqui. Então, o material plástico é separado manualmente, tá? É moído e diluído sob intensa agitação. Depois, a massa é agitada e separada, e seca, tá? E depois de seco é aglutinado e vai para a extrusora, certo? Que dá formato ao objeto desejado, como por exemplo, sola de tênis, mangueiras, certo? Então, a extrusora, ela é um equipamento, ok? Esse equipamento aqui, que faz esse processo aí, como se fosse uma forma, para dar forma ali, moldar então cada objeto. Bom, falando um pouquinho então sobre os vidros, tá? Desde 1986, a indústria de vidro no Brasil desenvolve um programa de reciclagem permanente, baseado no processo de educação e instalação dos chamados papa-vidros, certo? Em diversos locais públicos e privados. Então, alguns lugares, vamos dizer assim, que pode ser que sejam escassos esses lugares, onde
pode ser encontrado nesses papa-vidro, certo? O material vítreo coletado é selecionado, certo? Descontaminado, moído, lavado e finalmente encaminhado para a indústria, onde novamente será reutilizado como matéria-prima no fabrico de novos vidros, né? Recentemente a gente viu, né, uma fábrica de produção de sucos de uva que estava precisando, né, de garrafas de vidro, a produção dela estava diminuindo porque ela estava sem, né, garrafas de vidro para poder guardar, né, o suco, armazenar, né, o suco, certo? Aqui a gente tem uma imagem onde mostra, né, esses vidros já triturados, né, uma montanha aqui de vidros, né, moídos. Bom, aqui nessa imagem eu coloquei um pouquinho de conhecimento, né, de interação aqui, que alunos da Universidade de Design dos Estados Unidos, tá? Kentucky, projetaram um ponto de ônibus que utiliza, então, vários vidros aqui reciclados, tá? A gente pode ver aqui, né, garrafas, né, recicladas, já que tem um ponto de iluminação, certo? Utilizando lâmpadas de LED, tá? O ponto de ônibus é isolado em um vidro de segurança e a energia que acende as lâmpadas é fornecida por painéis solares que ficam no teto do ponto, tá? Então isso aqui foi nos Estados Unidos, tá? Esse modelo aqui, certo? Onde utilizaram, né, entenderam que poderia ser utilizado, né, garrafas, no caso aqui os vidros, né, para, né, proteger, né, levar uma proteção aqui para um ponto de ônibus, tá? Para produzir materiais vítreos, há considerável gasto com uma energia, tá? Para alimentar os fornos que fundem o vidro, assim como a gente viu já em outros exemplos, né, como a incineração, como, por exemplo, a recuperação, né, de outros resíduos sólidos, onde gasta bastante energia, tá? Dependendo do tipo de vidro, a temperatura pode variar entre 1500 e 1600 em contínua produção. O forno normalmente é alimentado por óleo combustível, gás natural ou, em alguns casos, eletricidade, tá? Então, se gasta bastante para produzir, né, o vidro. Então, por isso que existe essa motivação para se recuperar, né, reciclar esse vidro que já existe, né, no meio ambiente, tá? A reciclagem de vidro significa também uma economia significativa de energia, já que o vidro reciclado contém uma energia que, de outra forma, deveria ser fornecida, tá? Comparativamente, a temperatura usada para fundir o vidro, certo, reciclado, é menor e permite economizar cerca de 100 litros de óleo de combustível, tá? Para cada tonelada de vidro produzido. Então aqui, né, a gente tem um valor aqui onde traz, né, essa vantagem de se reutilizar esses vidros, né, que já tem no meio ambiente. O Brasil produz atualmente cerca de 890 mil toneladas de embalagens de vidro por ano. Cerca de 25% desse total provém de matéria-prima reciclada, tá? Então a gente vê que ainda tá pouco, né? Ainda pode ser aumentar essa porcentagem aqui, né, de vidros que são produzidos, né, de matéria reciclada, para assim evitar os gastos, né, vários gastos que tem, incluindo aqui a energia. Então espero que vocês tenham aprendido, desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!